Você já se pegou dizendo sim quando, na verdade, queria dizer não? Você já se viu tentando agradar os outros para evitar conflito, manter a paz, ser aceito? Se sim, esse vídeo é para você. Eu sou Rebeca, sou terapeuta, mentora, e o tema do vídeo de hoje é inspirado na alunação ariana. Esse canal, ele se dedica aí às fases lunares e traz para cá reflexões interessantes sobre o assunto. Então, assim, no link da descrição do vídeo tem a energia da alunação ariana, tem também um vídeo com oráculos, enfim, dá uma explorada aqui, né? Os meus contatos também estão aqui na descrição, tá bom? Vamos lá bater um papo sobre isso? Na alunação ariana, ou seja, desde que a lua nova, desde que a gente teve, a lua nova no signo de Áries, a gente está passando por um momento energético que nos convida a olharmos para a nossa identidade, a ação a partir de quem nós somos. E as lunações, elas são feitas assim. A lua nova vem num signo com uma proposta, Então, Sol e Lua se encontrando num signo que traz uma reflexão. E a lua cheia, ela acontece no signo oposto complementar. É sempre assim, tá? E é interessante essa guiança, porque aí a lua cheia em Libra, ela veio nos falar sobre o equilíbrio das relações, sobre a harmonia, tá? E aí, qual é a pergunta da junção dessas duas energias? Como nós podemos manter relações saudáveis sem abrir mão de nós mesmos? Tá bom? Para começar, eu quero trazer assim alguns contextos de fundo. Não vou nem falar de fundo, porque na verdade eles são muito profundos em nós. E é muito interessante a gente ganhar consciência disso, tá? O primeiro deles é a nossa necessidade natural, a nossa necessidade biológica de pertencer, tá? Isso é uma programação do nosso cérebro que é muito forte por conta dos nossos anos em termos de evolução, enquanto éramos nômades caçadores. Então, assim, pertencer a um grupo era uma questão de sobrevivência. Não pertencer era um risco de vida, tá? E o nosso cérebro tem dispositivos prontos para quê? Para manter a nossa vida, tá? Então, assim, o nosso corpo, ele lê a rejeição como uma ameaça à nossa própria vida. Tanto é assim que a dor da rejeição ativa no nosso cérebro partes da dor física. Entende? O quanto também o nosso corpo é inteligente, Porque a gente está aqui hoje, a gente existe hoje graças a esses dispositivos de sobrevivência, tá? Por isso, assim, não é exagero quando você sente culpa, medo, ansiedade só de pensar em contrariar alguém. É o seu corpo tentando garantir, que você pertença, que você sobreviva, tá bom? Esse é um ponto, Um ponto mais específico para as mulheres é que é muito recente o fato de que mulheres são mais autônomas, Então, toda essa questão de sobrevivência biológica, que se aplicava ali na gente enquanto animais em evolução, no caso das mulheres, a gente tem uma questão social mesmo, Então, assim, há pouco tempo atrás, uma mulher, ela não tinha CPF, Ela precisava ter um marido, um pai para conseguir ter uma conta bancária, por exemplo, Então, ser aprovada, ser desejada socialmente, literalmente, assim, era uma questão de segurança para ela, E também para os filhos, certo? Então, eu acabei de falar de uma questão mais biológica puxei um pouquinho pro lado feminino, porque é muito comum que as mulheres, assumam esse papel de boazinha, tá? Então, eu quis trazer esse contexto mais voltado para o feminino, E nesse lugar também de autocompaixão e de entendimento de onde vem essa vontade de agradar,
tá? Especialmente para o público feminino. E entendendo também, né, que isso é uma memória, sim, que está no nosso DNA também, né? Porque a gente carrega a história das nossas ancestrais que passaram por isso também, tá? Então, vai percebendo o quanto essa questão do pertencimento não é só uma questão de, eu sou uma pessoa insegura, ponto. Não. Existe toda uma análise mais profunda sobre o tema, tá? Um outro ponto que eu acho muito relevante trazer aqui é a carga da história pessoal, né? Além dessas heranças coletivas, né? Então, enquanto seres em evolução, enquanto mulheres numa sociedade, enfim, nós temos a questão da infância, tá? Na infância a gente aprende a ser bom, comportado, prestativo, né? Para garantir carinho, atenção, aceitação. Muitas pessoas cresceram acreditando que o amor era algo que precisava ser conquistado. Muitas pessoas, né, dentro aí da formação mesmo, né, do emocional de cada um, foram criados de uma forma em que o amor pareceu sempre condicional, tá? E para uma criança, essa é a garantia de quê? De segurança também, né? Vamos percebendo que a gente sempre volta para essa necessidade de segurança, tá? Em última análise, a gente está sempre voltando para aquele dispositivo, né, que está no nosso cérebro de buscar segurança e sobrevivência, tá? Então, e isso se reflete, então, na maneira como a gente vai lidar com questões sociais ou memórias nossas de infância, sabe? E esse padrão, né, de infância, ele vai crescendo com a gente, né? Então, acontece da gente virar um adulto que diz sim para tudo, de ser flexível demais, a pessoa que evita conflito, nessa tentativa de ser amado, visto, de ser incluído, ou às vezes de não suportar conflitos, né? Porque isso traz memórias complicadas, certo? Bom, esse é um assunto muito profundo, certo? Não é um vídeo no YouTube que vai mergulhar em cada um de nós, em cada uma em cada história, né? Em cada memória, né? Isso é algo a ser trabalhado profundamente, tá? Mas, assim, esse vídeo aponta caminhos, né? E por isso que eu quis trazer todo esse contexto, tá? Vamos lá. Eu não vou trazer só motivos para você se sentir ali com vontade de agradar, tá? Eu vou trazer também algumas ferramentas aqui que podem ajudar nesse processo, né? Nesse processo de virada de chave, nesse processo de repente assumir uma outra postura, porque sim, é uma escolha nossa, né? Tendo consciência de que esses processos acontecem, a gente pode escolher agir diferente, reunir ferramentas para se posicionar de outra forma no mundo, certo? Eu vou começar trazendo duas leituras que são muito interessantes. Uma delas é esse livro aqui, A Coragem de Não Agradar, de Ishiro Kishimi Fumitake Koga. Eu acho que fala assim, tá? Não tenho certeza. Esse livro, ele traça um diálogo entre filosofia e psicologia e mostra que a nossa liberdade começa quando a gente para de viver a partir das expectativas dos outros. E ele faz um trabalho muito interessante em que a gente começa a olhar para o que é do outro e para o que é nosso. Né? Então, assim, o que o outro pensa da gente é responsabilidade do outro, por exemplo. Tá? Então, vale esse mergulho. Um outro livro muito interessante, especialmente para mulheres, é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que eu não tenho aqui,
porque eu sempre dou esse livro, de verdade. Eu já tive uns 3, aí acontece de vir alguém aqui em casa, a gente tá conversando e eu dou o livro, né? Porque eu acho assim, esse livro, ele é um super presente para si mesmo e para outras pessoas, tá? Ele realmente é uma grande virada na vida das mulheres, especialmente. É uma obra para quem deseja resgatar a essência selvagem e verdadeira. Nos mostra como um papel de boazinha nos afasta da nossa intuição, da nossa criatividade e da nossa força ancestral. Então eu recomendo demais. É um livro mais denso, né? Esse aqui, ele é mais tranquilo, tá? O da Clarice, ela é um mergulhão, assim, mas olha, existe a vida antes e depois dele, tá bom? Eu quero aproveitar aqui para trazer 3 exercícios práticos, tá? Sobre esse tema. O primeiro é a carta para a criança interior. Então, no momento de calma, de conexão, de concentração, você vai se dedicar a uma carta para quem você foi e que está aí dentro de você, porque a sua criança está aí, tá? Você vai escrever para ela o que você sente, dizendo para ela que hoje ela está bem, que ela está segura, que ela não precisa mais agradar para ser amada, que você está aqui para cuidar dela, para honrar os sentimentos dela, mesmo que isso signifique desagradar alguém. Faz esse exercício e me conta se quiser, tá bom? O segundo exercício é o do não consciente. Então, durante essa semana, experimenta dizer não. Experimenta dizer não para algo que você diria sim só por obrigação, tá? Observa o que isso gera em você, se é culpa, medo, alívio, e traz para a consciência todo esse contexto, né? O contexto que eu falei aqui e o que também você conseguir alcançar ali de acordo com a sua história pessoal, né? De novo, esse aqui é um vídeo curto, um vídeo que nem de longe vai atingir profundamente esse tema em você. Tá, mas já traz para a consciência, por exemplo, essa questão neurológica, né? Trazendo o quê? Autocompaixão, tá? Para esse tema. Esse não, né? Você vai aprendendo a dizer não aos poucos, tá, gente? É treino, tá? Você vai começar a viver um novo relacionamento com a sua verdade, tá? E eu sei que isso pode ser muito desafiador, tá? Mas se compromete com isso. Tá bom? O terceiro exercício são 3 perguntinhas que eu vou trazer aqui. Você pode pausar o vídeo e fazer agora. Você pode refletir, pode escrever, faz como você sentir. 1. Em que momentos eu deixo de ser eu para agradar os outros? 2. O que eu estou tentando evitar quando eu não me posiciono? 3. Qual o medo por trás da minha necessidade de aceitação? Mergulha nisso, tá? E se quiser, me conta. Talvez hoje o maior gesto de amor que você possa fazer por si mesmo seja esse. Observar quando você está tentando agradar e se perguntar com honestidade: isso está vindo da minha essência ou do medo de ser rejeitado? É isso. Tá, e quem sentir, né, que eu posso acompanhar, que eu posso ajudar mais nesse processo de alguma forma, entre em contato, tá? Os meus links estão aqui na descrição. Continua acompanhando também o conteúdo desse canal. Eu quero trazer muito mais reflexões sobre isso, né? Para que as pessoas entendam que essa guiança lunar, ela não é só falar sobre fases da lua, não. O céu nos propõe grandes mergulhos. O céu nos guia nesse processo intenso, profundo de autoconhecimento e de conexão com as nossas emoções, com a nossa intuição. Tá bom? É isso. Sejam muito felizes. Espero que esse conteúdo tenha aí agregado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo.